noite para você que nos acompanha diretamente do nosso canal do YouTube Verbo Petrolina. Eu sou Daniela Carvalho, estou junto com a Jennifer Araújo aqui no hall da nossa igreja Verbo da Vida em Petrolina. Se apresente, cumprimento o pessoal. Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Jennifer, sou esposa do pastor Júnior e aqui nós estamos juntos servindo ao pastor Edilson e Miss Elian. Fazemos parte do pastoreio, do criativo e da comunicação aqui da igreja. Isso mesmo, e você deve estar se perguntando por que eu estou com esse cabelo vermelho. Hoje o nosso assunto será sobre o Rema Brasil. Essa escola que tem mudado tantas vidas, já mudou a minha, já mudou a vida da G. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nossa formatura está se aproximando e nós viemos trazer algumas informações para você. E antes delas, eu quero falar de um assunto bem legal com você, Gê, que você fez a matrícula hoje do seu filho. Conta um pouco pra gente dessa emoção que é matricular o filho no Rema Brasil. É uma emoção muito grande, ele tem 17 anos e ele vai começar, né, em 2025, essa turma do primeiro ano do Rema. E assim, gente, fundamental, ele é um adolescente, logo ele vai entrar na faculdade e esse preparo, né, de ele chegar numa faculdade e influenciar outros, né, aquilo, porque o Rema, o que ele é, queridos? É a Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, assim, será um ano importante na vida dele, com certeza da nossa também como os pais, né? Nós fizemos o Rema em 2019, quando nós chegamos aqui, nos formamos em 2020 e agora ter o nosso filho no primeiro ano, assim, assim, uma emoção grandiosa, assim, queremos que ele viverá e vivenciar o primeiro ano do Rema, será o melhor ano da vida dele. Amém. E como é importante um jovem, antes de entrar na faculdade, se preparar espiritualmente para os embates que ele vai enfrentar na universidade. Somos questionados muitas vezes pela nossa fé, pelo Deus que seguimos, mas um jovem firme na palavra, um jovem que passou pelo Rema, sabe como responder essas perguntas de uma maneira firme, baseado na fé. Gê, conta para mim, se você acha que realmente é importante um jovem, antes de entrar na universidade, fazer o Rema, ou então até estar nos dois ao mesmo tempo, o que você acha disso? Isso, com ele vai acontecer dessa mesma forma, né? Ele vai estar ao mesmo tempo nos dois. E é de extrema importância. Por quê? Porque aqui ele vai estar exposto à palavra 3 vezes na semana. E lá na faculdade ele vai ter todos os dias. Então, olha só, o que ele aprender aqui, ele vai praticar e levar para outros. Porque, queridos, quando nós aprendemos, não fica somente nós, né? Ele alcança outros ao nosso redor. Então, assim, ele vai chegar para influenciar a outros. Em nome de Jesus, fará grande diferença aonde quer que ele for. Ele vai levar o Jesus maravilhoso que ele serve e a palavra que ele vai estar ali exposto e aprendendo a Bíblia verdadeira, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, Gê, que diz assim: Jesus, quando bem apresentado, ele é irresistível. E é isso que acontece com os alunos que fazem o Rema. Eles conseguem apresentar Jesus e conhecê-lo de uma forma irresistível. Agora vamos fazer umas perguntas rápidas aqui, um bate e volta. Eu te pergunto e você me responde rapidinho, tá? Vamos lá. Qualquer igreja pode fazer o Rema? Sim, qualquer. Mesmo que você pense, mas eu ainda não sou cristão, eu não aceitei Jesus, você pode sim. Você venha, faça a sua inscrição, que inclusive está com desconto, e não perca tempo, que você vai estar exposto à palavra e vai aprender cada dia mais e mais sobre essa palavra que liberta, que cura, em nome de Jesus. Estamos com quantos % de desconto nessa Black Week? 30% de desconto. Não perca tempo, porque desconto, queridos, é de Deus. Falamos de filhos. A partir de que idade eu posso matricular o meu filho? A partir de 16 anos. 16 anos é a idade mínima. Porém, a máxima, Dani, ela não tem. Você pode... tivemos alunos de 90 anos, 80 anos, então não tem limite de idade máxima. Então, um convite breve para quem está em casa, se decidindo, faço ou não faço. Há boatos aí de que Fundamentos da Fé, a primeira matéria, é aberta, é isso mesmo? Isso mesmo, não perca tempo. Se você está na dúvida, se você não conhece, eu não sei o que é o Rema,
venha, participe dessa primeira aula, que ela é aberta a todos. Convide mais um e venha, que eu tenho certeza que nessa matéria você vai falar: epa, é isso que eu quero para minha vida, eu quero abrir a minha mentalidade, eu quero aprender mais da palavra, porque realmente a sua vida será completamente transformada. Isso mesmo, de dentro para fora você será completamente transformado por essa palavra que é rema na sua vida. Nós ficamos por aqui. Você terá uma ministração maravilhosa agora no culto das 18 e nós queremos te convidar a enviar esse link para o máximo de pessoas possíveis. Influencie vidas com o que você tem nas suas mãos. Você tem um link, você tem um botão, então envie ele para o maior número de pessoas. Já aproveita e coloca aí no nosso chat de onde você nos assiste, se você já é graduado no Rema, se vai fazer esse ano. E fica aqui mais uma vez o nosso convite para você assistir essa primeira matéria, né, que é aberta, Fundamentos da Fé. Não perca essa oportunidade, porque a sua vida em 2025 pode ser completamente transformada. Verbo da Vida Petrolina, o lugar do seu crescimento. Vem! Agora é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa. E o quê? Que a sua cabeça vai girar. É agora, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. Você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. Aonde você olhar, tem bênção. Onde você tocar, virou bênção. Onde você chegar, chegou a bênção. Vindo de todo lugar. Aonde você olhar, tem bênção. Onde você tocar, virou bênção. Onde você chegar, chegou a bênção. É bênção vindo de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção. Joga a mãozinha lá em cima, assim, ó. É agora, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. Você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. Aonde você olhar, tem bênção. Onde você tocar, virou bênção. Onde você chegar, chegou a bênção. É bênção vindo de todo lugar. Aonde você
você tocar, virou bênção. onde você chegar, Chegou a bênção. é bênção vindo de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, todo assim lugar. ó. E vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar. Dê um glória a Deus bem alto, vai! Aleluia! Creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és da batalha. Não há o que
pedras caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Oh, aleluias! Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Considere a presença do Espírito Santo nesse lugar. Ei, aleluias! Aleluias! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Declare. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Declare isso. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como nosso Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Tu és incomparável, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Pai. Oh, aleluias! Toda honra e glória, honra e glória, honra e glória. Aleluias! Oh, declare. Honra, glória, força e poder. Honra, honra, somente a ti. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, bendizemos o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse lugar em teu nome. A tua palavra declara que o Senhor se faz presente no nosso meio, e nós não queremos desperdiçar essa oportunidade, mas queremos estar com o nosso coração voltado, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, em o nome de Jesus, declarando que nada irá roubar a preciosidade da palavra do Senhor que será implantada na nossa vida. E eu declaro, Pai, se alguém chegou triste, sairá daqui alegre; se alguém chegou preocupado, sairá daqui em paz; se alguém chegou aqui doente, sairá daqui curado. Mas também, Pai, se alguém chegou em falta, sairá daqui suprido para a honra e glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, estamos numa semana toda especial, né? Você pode sentar. Estamos numa semana toda especial, que é o Black Week, né? É a semana de desconto aí do Rema, 30% de desconto nas matrículas. Quem já fez o Rema aqui? Levanta a mão. Olha aí, gente, então temos muita gente formada do Rema aqui. O Rema mudou a vida de muita gente, não só aqui em Petrolina, como em todo o mundo aí. E você está com uma grande oportunidade de fazer parte da maior turma do Rema no ano de 2025, aqui na cidade de Petrolina. Então as matrículas já estão abertas, e aproveita mesmo esse desconto que vai até o dia 1º, amém? Então estamos aí, Black Week, e não fica só com você essa informação, divulga para outras pessoas também, né? E se você concluiu o 1º ano e vai para o 2º ano também, está aí também uma grande oportunidade de você já começar o ano de 2025, no 2º ano, já desfrutando desse grande desconto, que é uma bênção, amém? Aproveitando também, né, nesta quarta-feira nós teremos mais uma edição do nosso culto 60+, e quem vai estar ministrando a palavra sou eu não tenho 60 anos de idade, mas eu gosto demais, né, dessa categoria, podemos dizer assim, porque as pessoas nessa idade são fervorosas, irmão. A Bíblia diz que ainda nessa idade a gente daria bastante frutos, e nós temos visto vidas transformadas naquele lugar, em um povo animado, um povo afogueado, um povo desejoso pela presença, pelo mover do Espírito Santo. E eu quero te convidar, né, se você conhece pessoas dessa idade a mais, traz elas para cá, porque tem sido dias de céus na terra, amém? E falando também acerca do que está acontecendo aqui na nossa igreja, as inscrições para o musical de Natal ainda continuam aberto, amém? O musical que irá acontecer no dia 21/12, não vamos fazer aqui dentro da igreja, mas nós vamos levar para toda a cidade de Petrolina, porque está aí o título, né? Terra dos Impossíveis. Então os ensaios já começaram, então cadastra, né? Matricula aí, né? Faz a inscrição do teu filho aí, rapaz, os ensaios, vi já todo o script, né, todo o roteiro, e está maravilhoso, né? Quantos aqui tiveram no musical de Natal no ano passado aqui? Olha aí, muita gente, rapaz, eu não sei contar você, mas a gente chora desde o início ao fim nesse lugar. E dessa vez, aprove a Deus para a gente fazer lá na Concha Acústica, no dia 21/12, amém? A ONG ainda continua com o bazar a todo vapor aí, então se você quer desfrutar de peças de roupa, né, baratas e boas, está aí uma grande oportunidade para você vir e adquirir uma peça. E você não só vai estar adquirindo uma peça de boa qualidade, como também você vai estar ajudando na ação social que nós fazemos aqui na nossa igreja, através da ONG Movimento. Ok? Então a nossa ONG funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Então fica aqui do lado do nosso Verbo Pizzas e Burger. Então passa lá e adquire produtos maravilhosos num preço bem em conta, e você também vai estar fazendo a parte social. Ok, gente? Quero te dar a oportunidade agora, nesse momento, de você poder honrar ao seu Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Se você quiser fazer isso através de cédula, nós temos envelopes. Amém? É só você levantar uma mãozinha aí, o diácono vai até você. Mas se você quer fazer isso através de cartão de crédito ou débito, nós temos maquinetas lá atrás para te assistenciar da melhor forma possível. Ou se vai fazer através do Pix, o nosso Pix é financeiro@verbopetrolina.com. Amém? E também está ali o Pix do nosso capítulo 2, amém? Se você quer participar da cota mensal do pagamento do nosso terreno, nós já pagamos mais de 90% do nosso terreno lá, amém? 70% do nosso terreno, estamos com 26 parcelas, vamos pagar um agora, no final do mês, amém? Já está bem pertinho para a gente quitar, falta aproximadamente 2 anos aí, e que bom que nós também já vamos começar a nossa construção lá no nosso terreno, ok? Então pegue o seu dízimo, a sua oferta, quero orar com você nesse momento.
Aleluia, Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa rica oportunidade que temos nessa noite de podermos expressar a nossa generosidade, Pai, através da nossa oferta, mas também a nossa fidelidade através dos nossos dízimos. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que dá semente ao que semeia, mas o Senhor também dá pão como alimento. E eu te rendo graças, Pai, porque todos aqueles que têm semeado nessa tua obra aqui nesse lugar, eu sei que o Senhor vai prover de uma recompensa extraordinária sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Amém. Então sai do seu lugar e faça isso com alegria. Glória a Deus, Deus é bom. Você está animado nessa noite? Amém. Que bênção, né? Então, que bom que você está aqui. Então, a proposta desse domingo mesmo é divulgar o Rema para a sua vida através de algumas aulas demonstrativas. Estamos fazendo isso desde o domingo pela manhã, onde tivemos Sani ministrando acerca das realidades da nova criação. Agora à tarde também tivemos a ministra Misi Elian falando sobre unção. Foi algo maravilhoso, algo tremendo. Então você pode ir lá no nosso canal do YouTube e desfrutar dessas ministrações que ocorreram nesse domingo desde manhã, agora à tarde, né? E também vamos ter uma ministração também poderosa com a ministra Vilani, às 20 horas, falando sobre vida de prosperidade. Mas nessa noite, nesse momento, eu quero falar com você sobre autoridade do crente. Diga, autoridade do crente. Amém? Então, quando nós olhamos, né, pesquisando na Bíblia, estudando a Bíblia, a gente vai encontrar a vontade de Deus expressa nela. Amém? Quando a gente fala da Bíblia, a gente entende que é a palavra do Senhor. A Bíblia também declara que Deus e a sua palavra são um. Então, quando a gente começa a conhecer Deus por meio da sua palavra, a gente começa a entender a vontade dele para o homem, né, de uma forma individual, de forma particular, mas também a gente começa a ver a vontade de Deus para toda a humanidade. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 7, fala assim: então eu disse, isso é Jesus, né, falando, eis que estou aqui, no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito para fazer toda a tua vontade, ó Deus. Então a gente está vendo que Deus tinha uma vontade específica, individual, para Jesus Cristo, né? Lá no Getsêmani, quando ele estava lá orando, né, a oração de Jesus foi assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então a gente vê Jesus expressando aqui que Deus tinha uma vontade. Então, sabe, irmãos, Deus tem uma vontade para mim, Deus tem uma vontade para você. E você deve percorrer a Bíblia e encontrar qual é essa vontade do Senhor de uma forma específica para você. Quando a gente olha para Davi, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 13, no verso 36, diz assim, que Davi, tendo servido a sua geração conforme o desígnio de Deus para a vida dele, ou de acordo com a vontade de Deus para a vida dele, ele adormeceu. Então a gente está vendo aqui que Deus tem vontade de uma forma específica, de uma forma individual para cada pessoa, mas também a gente vê que Deus tem uma vontade no coletivo para toda a humanidade. E qual é essa vontade de Deus para toda a humanidade? É uma, por exemplo, que a gente tenha a nossa mente transformada para que a gente venha desfrutar
da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, mas existe uma vontade do Senhor para toda a humanidade, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3. E aí eu quero que você abra comigo lá. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Então eu estou trazendo uma base acerca da vontade do Senhor para você entender o que Ele espera de mim e de você. Amém? E diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 3, diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. No verso 4 ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então aqui a gente está vendo a vontade expressa de Deus para a humanidade. E qual é a vontade dele? Que todas as pessoas sejam salvas. E se você não é salvo, hoje é uma grande oportunidade para você alcançar a sua salvação, dizendo sim a Jesus Cristo, porque entendemos que Jesus é a porta para a salvação. Mas a gente vê a vontade de Deus expressa para a humanidade. Ele quer salvar a todos. Amém? Diga: Jesus, Deus quer salvar a todos. Lá em João, no capítulo 3, no verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. E não é qualquer tipo de vida, é a própria vida de Deus. Mas não fica aí acerca da vontade de Deus apenas na salvação. Amém? Isso é apenas o começo, isso é apenas o início, é a primeira etapa, podemos dizer assim, é o primeiro passo que o homem deve dar em relação à vontade de Deus, que é a salvação. Desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também diz que Ele quer que essas pessoas que sejam salvas, elas cheguem ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Diga: ao conhecimento da verdade. Então qual é a vontade de Deus de uma forma coletiva para a humanidade? Que a gente seja salvo, mas também que a gente chegue ao conhecimento da verdade. A Bíblia fala lá em João 8,32, diz: e conhecereis a verdade. E a verdade vai proporcionar em você libertação na sua vida, vai proporcionar preservação, segurança, prosperidade, cura, libertação para você. Então Deus deseja, irmãos, que a gente seja salvo, mas que a gente chegue ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade vai libertar a nossa vida, a verdade vai prosperar a nossa vida, a verdade vai proteger a nossa vida, vai nos manter em segurança, vai nos manter libertos de todas as coisas. Amém? Então qual é a vontade de Deus estabelecida? Salvação, mas também conhecimento da verdade. Por que nós devemos conhecer a verdade? Porque entendemos, irmãos, que o nosso maior inimigo não é o diabo. Amém? Tem muitas pessoas que têm medo até de pronunciar esse nome: diabo, satanás, capeta, capiroto. Inventa até outros apelidos para ele, né? Mas deixa eu dizer a você, ele é um derrotado. Deus não disse que o povo dele é destruído por causa de Satanás. Deus disse lá em Oséias 4,6 que o povo dele é destruído pela falta do conhecimento. Então não quer ser destruído, conheça acerca da verdade, conheça acerca da vontade de Deus para a sua vida, e aí você vai prevalecer. Amém? Então o nosso maior inimigo não é Satanás, mas a falta do conhecimento. Mas se é a falta do conhecimento, a gente pode adquirir. Amém? E está aqui uma grande oportunidade para você conhecer acerca das verdades que transformam a nossa vida e você prevalecer sobre todas as coisas. Você acha que o diabo está feliz em a gente promover conhecimento através da palavra de Deus para a tua vida? Não está. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para que conhecimento não chegue até você. Sabe, o conhecimento às vezes custa caro, mas o preço da ignorância é muito maior. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus providenciou estratégias, meios, ferramentas para que conhecimento chegue à nossa vida. Porque uma vez que conhecimento chega e a gente coloca em prática, a gente vai prevalecer sobre todas as coisas, inclusive sobre as obras do diabo. Amém? Então nessa noite a gente vai falar sobre a autoridade do crente. E você deve entender que quando Deus formou o homem, Deus formou ele para governar, para exercer a autoridade. Amém? Lá em Salmos capítulo 8, verso 3, próprio Davi recitando essa passagem, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que te lembre dele? E o filho do homem para que os visite? Contudo, abaixo de Deus o fizeste, ou um pouco menor de Deus o fizeste. E a Bíblia diz que esse homem que Deus fez, ele foi coroado
de glória e de honra. Mas no verso 6, não fica só em glória e honra. A Bíblia diz também que Deus deu domínio a esse homem que ele criou. Domínio sobre o quê? Sobre tudo aquilo que Deus tinha criado. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, o próprio Deus, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, quando foi fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando fala da imagem, fala acerca da própria natureza. Amém? Deus, ele é um ser espiritual, então nós somos espírito. Mas também nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. Mas quando a Bíblia diz que ele fez também a sua semelhança, é a forma que Deus opera, o homem também ia operar. E sabe qual é a forma que Deus opera? Exercendo a autoridade, mas também por meio da fé. É por isso que a Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 11, dizendo assim, quando Pedro fica admirado, quando Jesus dá uma ordem àquela figueira para secar, e ele diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí Jesus dá uma resposta a Pedro, dizendo: Pedro, tenha fé em Deus. Ou a mesma fé do tipo de Deus. Então mostra que Deus, ele opera pela fé. E se Deus opera pela fé, nós também devemos operar, porque a Bíblia diz: o meu justo vai viver por fé. Não existe outro modo de nós operarmos, irmão. Não existe outro modo de nós vivermos se não for por fé, porque fé é o que agrada a Deus. Você há de convir comigo que Deus podia criar as coisas pensando, sim ou não? Sim, ele não é o Todo-Poderoso? Haja o que eu penso. E as coisas viriam à tona. Mas se Deus precisou falar para as coisas virem a acontecer, por que você acha que conosco deveria ser diferente? E a Bíblia diz que ele já depositou em você uma medida de fé poderosa. Então você pode chamar a existência as coisas que não são como se fossem. E você pode mudar o mundo da sua vida falando. Então a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus também deu a ele domínio, deu a ele autoridade. Amém? Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amém? Então de quem é os céus? Do Senhor. Mas de quem é a terra? Dos homens. Deus fez o homem, coroou ele de honra e glória, deu domínio sobre a obra das suas mãos, colocou o homem nessa terra como um governador. Deus deu a ele autoridade. Mas se Deus deu ao homem autoridade, deu a ele domínio, por que a gente vê algumas passagens aqui, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não lhe resplandeça a luz da verdade. A Bíblia também mostra em certo lugar que Jesus estava e ele disse: olha, vamos embora porque vem aí o príncipe deste século e ele não tem nada a ver comigo. Porque se o homem, Deus tinha dado autoridade ao homem, porque lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 6, o diabo, quando está tentando a Jesus Cristo, a primeira coisa que ele diz: olha, toda a autoridade foi me dada a mim por direito. Eu te pergunto, talvez está tendo uma contradição. A Bíblia mostra que Deus cria um homem, coroa ele de honra e de glória, dá a ele a autoridade para ele governar sobre todas as coisas. Mas lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado, ele diz: olha, essa autoridade foi me dada a mim por direito. Quando foi que o diabo tomou essa autoridade? Quando foi que o diabo recebeu essa autoridade? Quando o homem desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas, Deus também deu uma ordem a ele, dizendo: olha, você pode comer livremente de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque do dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Na versão original está escrito lá: morrendo morrerás. E aí alguns traduziram: vai morrer de todo jeito. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, comendo daquele fruto que Deus disse que não era para comer, o homem não morreu automaticamente, ele continuou vivo. Mas qual foi a morte que passou para o homem? A morte espiritual, que é a separação de Deus do homem. É por isso que quando Deus vinha na viração do dia, ele vinha ter com o homem todos os dias, mas teve certo dia que Deus veio ao encontro de Adão e não encontrou ele. E a Bíblia diz: Adão, aonde estás? Eu te pergunto, será que Deus não estava vendo Adão atrás daquela árvore? A Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, ele está em todo canto ao mesmo tempo. Será que Adão estava brincando de esconde-esconde com Deus e Deus queria entrar nessa brincadeira? Não.
Deus não estava mais encontrando um homem na posição que Deus tinha estabelecido ele, que era a posição de autoridade. Ele disse: cadê você, Adão? Na posição que eu estabeleci você. Deus não estava vendo ele, Deus estava vendo agora outra pessoa. E que pessoa era essa? Satanás. Porque Romanos capítulo 6, verso 16 diz: aquele a quem nós obedecemos, servindo, fazemos ele Senhor sobre a nossa vida. Então, enquanto Adão estava obedecendo a Deus, servindo a Deus, quem era Senhor sobre o homem? Deus. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a ordem de Deus, comendo daquele fruto, um novo reino passou a operar, uma nova autoridade agora veio sobre a vida do homem. E tudo aquilo que Deus tinha dado ao homem, ele pegou agora e entregou a Satanás. É por isso que quando Jesus está sendo tentado, a primeira coisa que o diabo diz: olha, toda a autoridade foi me dada, a mim por direito. Aí eu te pergunto, Jesus, ele queria aquela autoridade de volta, sim ou não? Sim. Porque se ele não quisesse a autoridade, não era uma tentação. A gente só é tentado por aquilo que a gente deseja. Se você botar 1 quilo de sal perto de mim, eu não vou ser tentado. Agora, se botar 1 quilo de chocolate, aí eu já fico tremendo. Mas Jesus queria a autoridade, mas ele sabia a forma certa de recuperar a autoridade que o homem perdeu. Amém? Mas Deus, ele estabelece lei e ele não vai contra a lei que ele estabeleceu. Se foi um homem que perdeu a autoridade, deveria ser um homem também que deveria recuperar essa autoridade. Lembra da passagem lá em 1 Samuel, no capítulo 16, onde fala de Davi e Golias? A Bíblia diz que Golias passou 40 dias afrontando o exército do Senhor, o exército de Israel, dizendo o quê? Dá-me um homem para que ele possa pelejar comigo. E se ele me vencer, eu e todo esse exército filisteu vamos servir a ele. Mas se eu ganhar, vocês vão servir a gente. Por que ele pediu um homem? Porque foi um homem que desobedeceu e entregou a autoridade. E para Deus, irmãos, deveria ser também um outro homem que deveria recuperar, tomar de volta a autoridade. Então Adão perdeu a autoridade pecando, mas graças a Deus, irmãos, que Jesus reconquistou sendo justo. Aleluia, Jesus foi o plano de Deus para a reconquista da autoridade que foi perdida. Lembra que quando o homem pecou, Deus falou a sentença para o homem acerca por causa do pecado, da desobediência, mas ele falou também com a mulher, dizendo que iria aumentar as dores do parto dela, mas ele também fez uma promessa. Ele diz: o descendente dela, ele vai pisar sobre a cabeça da serpente. Ou seja, ali Deus já entrou em ação um plano para a reconquista da autoridade. E sabe como se chama esse plano da reconquista da autoridade para o homem? Jesus Cristo de Nazaré. Agora, como é que foi essa luta para reconquistar essa autoridade? Abra comigo lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15. Então eu estou resumindo bastante essa matéria, a autoridade do crente, porque ela é dada em 7 dias, durante 14 aulas, então não tem como a gente dar ela toda, né, em 40 minutos, mas você vai entender, aleluia, acerca dessa autoridade. Colossenses capítulo 2, verso 15, diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então a gente olha esse versículo, talvez você não entenda logo de cara assim, mas está falando do que Jesus fez lá na cruz do Calvário, né? A obra que foi realizada lá na cruz do Calvário. Então esse versículo ele é muito poderoso e representa muito para nós cristãos, os filhos de Deus. Amém? Então mostra nessa passagem o que Jesus fez com o diabo e seus demônios. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele triunfou deles na cruz. E sabe essa palavra triunfar que Paulo, ele usa nessa passagem, né? Paulo, que era um cidadão romano, então ele fazia muitas alusões acerca do exército romano. E nessa palavra triunfo, quando o general romano, ele conquistava uma batalha, ele conquistava uma guerra, ele trazia cativo os reis e as autoridades daquela nação que Roma tinha conquistado. Trazia cativo em Roma. E ele não fazia apenas só trazer, ele promovia um desfile.
Então ele pegava aquele rei do exército inimigo que tinha sido derrotado, juntamente com seus generais, as autoridades, e ele trazia, ele fazer questão de fazer uma procissão, podemos dizer assim, diante de Roma, mostrando aquelas pessoas que tinham perdido aquela batalha, expondo eles à vergonha, mas eles não vinham vestidos. A forma que eles vinham era de uma forma nua, para mostrar mesmo a vergonha e a humilhação. Então essa mesma palavra que Paulo usou aqui, que triunfou deles na cruz, Paulo ele fez essa alusão mesmo para que a gente pudesse entender o que Jesus fez com o diabo e com seus demônios. A Bíblia diz que ele triunfou deles na cruz, ele venceu sobre Satanás, mas não apenas venceu, mas a Bíblia diz que ele também despojou o diabo. O que é despojar? Fala sobre tirar tudo, reduzir a nada. Então Jesus deixou o diabo liso. Além de ficar nu, ficou liso. Amém? Mas a Bíblia também diz que ele expôs ele publicamente ao desprezo. E essa palavra expor fala sobre fazer as claras de uma forma aberta. O que Jesus fez ao diabo não foi escondido, mas foi feito de uma forma pública. Para quê? Para que todas as pessoas vissem o que ele fez com o diabo. Amém? Para que não houvesse dúvida, para que não houvesse receio, para que ficasse tudo limpo, dizendo assim: rapaz, eu venci sobre Satanás. Amém? Diga, Jesus venceu. Então, do mesmo jeito que o general romano fazia, para que todos soubessem que seu inimigo foi derrotado, Jesus o igualmente também fez sobre o diabo e seus demônios. Então essa passagem aqui acaba aquela narrativa, aquela imagem que o mundo passa da gente do diabo. Que ele é poderoso, que ele tem um chifre grande, que ele é forte, que ele é valente. No carnaval agora, que teve o demônio vencendo sobre Jesus. Isso é mentira. Amém? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo não vem nada da verdade. A Bíblia diz que ele é pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Então essas imagens que passa dele, é para ele enganar o povo de Deus, para que a gente tenha medo dele. Mas eu quero dizer algo a você: não é você que vai ter medo dele, é ele que tem medo de você. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala também que maior, aleluia, é o que está em nós do que ele que está no mundo. Aleluia. Muita gente com medo do diabo, irmãos. A Bíblia fala lá em Isaías que a gente vai olhar para ele e vai dizer: era esse aí que assolava as nações? É esse aí que botava medo nas pessoas? Ele é um derrotado. Diga, ele é um derrotado. Agora, como é que essa vitória de Jesus afeta as nossas vidas? Como afeta a gente, os filhos de Deus? Por exemplo, num time de futebol. Tem um time lá que está na final do campeonato, mas você convém comigo, se você entende um pouco de futebol, lá só pode jogar o quê? 12 jogadores, o goleiro e mais 11. Mas não é só eles que fazem parte do time, existe também os jogadores reserva que estão no banco sentados lá. Mas vamos supor que esse time vai lá, enfrenta, ganha, e ele é coroado no final. É só aqueles 12 que jogaram que são campeões? Aqueles que estavam no banco, eles ganharam também? Eu costumo dizer que aqueles que estavam no banco, eles não são apenas vencedores, eles são mais do que vencedor, porque eles não precisaram ir na partida jogar, eles apenas receberam a premiação. Esses jogadores do banco de reserva sou eu e você. Jesus foi lá lutar a nossa luta, irmãos, e ele venceu por mim e por você, e nós fomos coroados juntamente com ele. Aleluia, amém. Agora a pergunta: por que aqueles que estão na reserva, eles são campeões também? Porque eles fazem parte do mesmo time. E sabe, nós fazemos parte do time vencedor. No dia que eu e você aceitamos Jesus Cristo, nós entramos no time certo, irmãos. Aleluia. Agora, há de convir que a gente não fez nada, mas mesmo assim a gente participa da vitória. Amém? Quando a gente olha para os nomes redentivos de Jesus, do Senhor, Jeová Rafá, Jeová Jireh, tem um que me chama a atenção, que é Jeová Nissi, que quer dizer: o Senhor é a nossa bandeira. E sabe, esse nome Jeová Nissi fala da vitória que Jesus compartilha conosco. Não apenas da vitória que ele conquistou, mas da vitória que ele compartilhou com a gente. Diga: Jesus, ele é o meu Jeová Nissi. Agora, quer dizer Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Quando a gente olha para a Olimpíada, quando um atleta ele ganha uma competição, que ele vai ser coroado lá, toda uma celebração para que ele receba a medalha. Mas antes de receber a medalha, o que é que sobe atrás dele?
a bandeira da nação da qual ele faz parte. Então não só é ele que está ganhando, mas toda a nação que ele representa está lá ganhando aquela medalha junto com ele. Ei, o Senhor é o nosso Jeová Nissi, ele ganhou e nós fazemos parte da nação, do time dos mais do que vencedores, irmãos. Amém? Então a vitória de Jesus não foi só para ele, foi para todos nós. E é por isso que em Romanos 8:37 diz que em todas estas coisas, nem todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora deixa eu dizer algo a vocês, se ser vencedor já é bom, imagine ser mais do que vencedor. Aleluia. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo a vocês, se isso tudo é verdade, por que ainda existem alguns crentes que estão derrotados? Porque ainda existem alguns crentes que não andam na autoridade que Jesus reconquistou novamente. Porque em Lucas, no capítulo 10, no verso 19, o próprio Jesus diz, eis aí vos dei autoridade. Mateus, capítulo 28, verso 18, o próprio Jesus disse, olha, vão em meu nome, exerçam autoridade sobre os demônios, põe as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Mas porque tem filhos de Deus, crentes que estão andando aquém daquilo que Jesus conquistou. Porque estão dando ouvidos a demônios, ao diabo, a Satanás. Porque, irmãos, ele nunca vai chegar para você e dizer que você é forte. Ele sempre vai dizer que você é um derrotado, que você é um fraco. Eu não sei quanto a você, irmãos. Eu não sei se você já participou, às vezes está jogando com uma brincadeira com alguém. E aquele alguém perde a brincadeira, e quando ele perde, ele diz, não, vamos mudar a regra. Não é bem assim. Sabe, do mesmo jeito é o diabo, ele perdeu, mas ele está querendo mudar a regra, e ele não pode. Mas nessa mudança de regra, ele está trazendo muitas pessoas em engano. Mas diga, o maior habita em mim. Diga, eu sou mais do que vencedor. Diga, eu tenho autoridade. Então o diabo sabe que ele perdeu, mas ele tenta convencer os crentes que eles não venceram. Mas a Bíblia diz que nós em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Agora, se eu já tenho a vitória, por que ainda nós temos que lutar contra o diabo? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Por que ainda temos que combater? Porque se o diabo foi derrotado, porque ainda nós temos que lutar contra ele. Porque ele foi derrotado, mas ainda ele não foi retirado dessa terra. Agora, a nossa luta não é para a gente amarrar Satanás, né? Eu lembro de um episódio, né, um tempo atrás, que alguns pastores vieram fazer um convite a gente. Pastor, vamos lá, a gente alugou uma barca e a gente vai subir o São Francisco, amarrando o nego d'água, amarrando as carrancas. Eu digo, rapaz, era melhor ter alugado essa barca para a gente ir para a Ilha do Maroto, né? Brincar lá, curtir, desfrutar. Mas a gente vai amarrar as potestades, vai amarrar não sei o quê. Irmão, não amarra não, deixa ele ir embora. Amém? Mas esse combate que ele fala, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, não é uma luta mais de conquista, mas é uma luta agora de execução, aleluia, de resistência, de ocupação. É ele dizendo, você não é vencedor, e você dizendo, eu sou mais do que vencedor, porque a palavra diz, esse é o nosso combate. Ele dizendo, você é doente, você dizendo, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Ele está dizendo, você é um liso, você é um fracassado, você dizendo, não, ei, Jesus me fez próspero. Esse é o nosso combate hoje, irmãos, é um combate de resistência, de ocupação. Aleluia. Amém. É você fazer acontecer aquilo que já foi conquistado por Jesus. É por isso que em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de vós. Ei, não é você que tem que fugir do diabo, é ele que tem que fugir de você. Agora, como é que ele vai fugir? Você se submetendo a Deus, tendo a consciência daquilo que Jesus fez na sua vida, e você dizendo, ei, diabo, aqui não. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que ele não é um leão, ele ruge como um leão. Mas lembra daquela imagem, ele é um gatinho. Aleluia. Você vai sair daqui valente. Se você entrou aqui com medo do diabo, ei, você vai sair daqui, ele vai ter medo de você. Não é mais você que vai cruzar a calçada quando vê ele, é ele que vai ter que sair do seu meio, porque se ele ficar, ele vai ver que vai vir chumbo grosso para ele. Amém. Aleluia. Mateus 16, 18 diz, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo.
Aí a gente pensa que é o inferno avançando e a igreja resistindo. Não, é ao contrário, é a igreja avançando. Ele tentando resistir, mas a gente vai avançar. A gente vai atropelar ele com tudo, irmãos. Porque há uma promessa que as portas do inferno não vai paralisar a nossa vida. Amém? Eu quero ilustrar isso de uma forma bíblica aqui, Mateus capítulo 12, verso 22. Acerca desse combate que a gente tem, que não é mais um combate para a conquista, mas é um combate mesmo de você tomar posse daquilo que já foi conquistado para você por meio de Cristo Jesus. Mateus capítulo 12, verso 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Mas irmãos, aqui não está dizendo que todo cego, todo mudo tem demônio. Mas nessa casa aqui, nessa história aqui, nesse episódio aqui, o que Jesus identificou que não era apenas uma enfermidade, mas era um demônio que estava causando isso. Então não sai daqui dizendo, está cego é demônio, está surdo é demônio, não está falando é demônio. Não, existem espíritos de enfermidade, mas aí você vai aprender numa matéria chamada Cristo, aquele que cura, amém? Então, mas a Bíblia diz que Jesus, o que fez aqui, curou esse rapaz, amém? Porque a Bíblia fala, então trouxeram um endemoniado cego e mudo e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Porque tinha uma promessa que da casa de Davi ia surgir um rebento que iria curar os cegos, queria dar vista aos cegos, libertar os cativos, colocar em liberdade os oprimidos. Mas no verso 23, no verso 24 diz, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. E eles disseram, este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, diz, todo reino dividido contra si ficará deserto. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que esses fariseus, as pessoas que estavam lá, não podiam negar aquilo que Jesus fez, que foi curar aquela pessoa que estava com o endemoniado, aqui, que estava com o espírito maligno. E eles disseram, rapaz, ele expulsa Satanás, ou os demônios, por meio de Beelzebu, porque ele é. Então eles estavam dizendo que Jesus era Beelzebu, que ele era o principal, era o maioral. Então ele mostra aqui também que na questão das potestades de Satanás e seus demônios, existe uma hierarquia. E que o maioral é o diabo, Lúcifer, mas também existem os demônios. Mas ele compara aqui o diabo a Beelzebu, Ele está falando que Jesus aqui, chamando ele de Beelzebu, porque ele é o maioral dos demônios. Então ele está dizendo aqui que Beelzebu, faz referência ao diabo. Agora, o que é Beelzebu? Qual é o significado dessa palavra Beelzebu? Senhor das moscas. Diga, Senhor das moscas. Agora, isso nos revela algumas coisas em relação ao diabo. Então, para que a gente possa entender um pouco sobre ele, de como podemos lidar com ele. Aí eu te pergunto, você já deve ter almoçado em algum espaço aberto, uma comida maravilhosa, mas de repente chegam algumas moscas para querer atrapalhar. Não é verdade? Você está lá se banqueteando de um almoço maravilhoso, aí vem algumas moscas. Aí o que é que você faz? Você deixa ela pousar na sua comida? O que é que você faz? Você espanta. Então, meu irmão, a palavra está dizendo aqui, o que é que a gente faz com o diabo quando ele quiser vir atrapalhar o nosso banquete de salvação? A gente espanta ele. Amém? Se ele vir querer atrapalhar o teu banquete de prosperidade, o que é que você vai dizer? Ei, aqui não, vai-te embora. Amém? Por quê? Porque Cristo nos deu autoridade, irmão, sobre escorpiões, sobre serpentes e todo o poder do maligno. E a Bíblia diz que nada, absolutamente, não nos causará dano algum. Amém? Então exerça a autoridade. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui para você sair caçando demônio, Mas se ele vier, irmãos, a Bíblia diz que ele pode vir por uma porta, mas tem 7 para ele correr. Amém? Então não deixa o demônio brincar na tua casa, exerce a autoridade. Ei, Satanás, aqui não. Ei, parou a tua brincadeira nesse lugar. Eu tenho autoridade sobre você no nome de Jesus. Ei, sai daqui. Amém? Então o nosso combate, irmãos, é para a gente exercer o que Cristo já conquistou para nós. É por isso que em Filipenses, no capítulo 3, verso 16, diz assim, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E o que nós alcançamos, irmãos, por meio de Cristo Jesus? A autoridade. Então você deve andar em autoridade, irmãos. Aleluia.
Eu vou te dar um exemplo, né? Temos aqui na nossa cidade guardas de trânsito, pessoal da Ampla. E quando tem certos momentos que eles têm que controlar o trânsito, o que é que ele faz apenas? Ele apita e levanta a mão, os carros têm que parar, sim ou não? Aí eu te pergunto, ele tem força em si mesmo para lidar contra aquele carro que vem em direção a ele? Mas eu te pergunto, por que os carros param? Porque reconhece que ele é uma autoridade. Agora, por que ele é uma autoridade? Porque foi delegado a ele, ele está revestido. Ei, quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê um revestimento de poder na tua vida, que foi dado por meio de Jesus. É por isso que quando você diz, para diabo, ele tem que parar. Quando você diz, sai Satanás, ele tem que sair. Porque ele sabe que você está revestido de autoridade. A Bíblia fala lá em Efésios, aleluia, no capítulo 6, verso 11, fala acerca da armadura de Deus. E a Bíblia diz que essa armadura foi nos dado para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo. Diga, ciladas do diabo. Agora, essa palavra ficar firme no original quer dizer resistir naquilo que já é seu. Diga, ficar firme é resistir naquilo que é meu. Amém? Agora, o que é ciladas? Engano ou trapaça. Então, essa armadura que Deus nos dá, em Efésios capítulo 11, não é para a gente ficar lutando, mas é para a gente permanecer firme. Amém? Diga, permanecer firme. Por que permanecer firme? Porque o diabo sempre vai querer vir com engano. Então a armadura de Deus não é para você estar combatendo o diabo, né? Trocando murro com ele, assim não, irmãos. É para você permanecer firme na posição que um dia o homem saiu, que era a posição de autoridade. E a Bíblia continua dizendo em Efésios, para depois de você ter resistido, ficar firmes e ser vitorioso. Então, irmãos, nessa luta a gente não entra perdendo, a gente já entra com a vitória. Agora ele diz para ficar firme, resistindo o quê? As ciladas do diabo. Por quê? Porque ele sempre vai vir com engano. Não foi assim lá no Éden, com Adão e Eva? Quando ele chegou para Eva, o que foi que ele disse? Como foi que Deus disse que não pode comer de nenhuma fruta daqui do jardim? Ou seja, ele veio com engano. Porque Deus disse que não podia comer de nenhuma fruta? Deus disse que não podia comer da árvore do bem e do mal, que estava lá, do conhecimento, né? Aí Eva disse, não, da árvore daqui do jardim a gente pode comer livremente. Mas da que está no meio do jardim, dela a gente não pode nem tocar e nem comer. Aí eu te pergunto, Deus disse que não podia tocar? Disse que não podia? Então quando Eva tocou, viu que não aconteceu nada, ela disse, então eu vou comer. E é aí que muitos cristãos estão caindo, é aí onde muitos cristãos estão se perdendo. Porque tem errado, tem falhado e tem visto que nada tem acontecido, é aí quer permanecer no erro e na falha. Mas tem um meme que tem aí, né? No TikTok, no Instagram, sai de problema, rapaz. Eu já te falei, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então se você sempre está pecando, um dia o salário vem. A morte vem para requerer o seu salário. Mas a Bíblia diz que graças a Deus que em Cristo Jesus, Ele nos libertou do pecado, irmãos. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Aleluia. Diga, eu tenho autoridade. Então o diabo ele sempre vai vir com engano. E o que é enganar? Talvez seja trazer uma meia-verdade. Jesus, toda a autoridade foi me dada. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. Eu te pergunto, ele estava falando a verdade ou a mentira? Uma meia-verdade, que é pior do que uma mentira. A autoridade foi dada para ele? Sim. Mas ele ia entregar para Jesus? Não. Porque era aquilo que ele queria também. Mas ele sempre vai vir com engano. Engano em quê? Em cima daquilo que Deus já falou. Como foi que Deus disse que não pode comer de toda a árvore do jardim? Trouxe o quê? Engano. Quando Jesus foi batizado, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, mas foi ouvida uma voz dos céus que dizia o quê? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali Deus estava confirmando a filiação de Jesus.
Mas quando Jesus vai para o deserto ser tentado, a primeira coisa que o diabo quer trazer para ele é engano. Em cima daquilo que Deus falou. E a primeira coisa que o diabo diz: tu és mesmo o Filho de Deus? Aleluia. Então para que a armadura? Qual é o nosso combate? Ficar firme nas verdades da palavra do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Então se Deus disse que vai acontecer, se Ele disser que não, fica firme, irmãos. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Não anda no engano de Satanás. Não pensa que você é fraco. Não pensa que você é um miserável. Não pensa que você é um qualquer. Ei, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva dele. Que os anjos dele estão ao teu redor. Que ele está habitando dentro de você. Você é grande coisa. Mas às vezes a gente fica dando ouvido aos enganos, às mentiras de Satanás. Dizendo você vai morrer. Que conversa é essa, rapaz? Você vai viver e vai contar os feitos do Senhor na sua vida. Você vai cumprir os propósitos que Deus tem para você. Agora como é que você tem que fazer? Ficar firme nas verdades ouvidas. É isso que o autor de Hebreus diz lá na sua carta, no capítulo 2. Fique firme nas verdades ouvidas, não abra mão. Aleluia. É por isso que você, irmão, nunca vai ouvir uma mentira daqui. Mas sempre vai ouvir verdades que vão levantar você, que vai firmar você. Aleluia. Aí a gente diz, está com 30%. Eita, eu não posso. Você pode. A Bíblia diz que o dono do ouro e da prata é o teu pai. Chama a existência as coisas que não são, como se já fosse. Se você acha que o seu casamento não tem condição, isso é um engano. Permanece firme nas verdades. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, você tem um nome que foi dado a você, um nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra, é o nome de Jesus. A esse nome todo joelho tem que se dobrar, todo demônio tem que correr. E se você é filho, você tem direito a esse nome. Aleluia, um nome que foi conquistado, um nome que foi herdado por Jesus. E o que ele fez? Ele deu à igreja. Exerça autoridade no nome de Jesus, irmãos. A Bíblia diz, se você pedir alguma coisa ao Pai, em meu nome, eu o farei. Aleluia. Você tem um nome, sabe, esse nome foi dado à igreja, né? Se você é advogado, ou já precisou usar dos serviços da advocacia, a primeira coisa que eles pedem é uma procuração. Para que eles pedem uma procuração? Para que eles possam exercer poder naquilo que você tem, ou seja, representar você diante das autoridades. Você está dando o quê? Legalidade. Então quando um advogado está diante de um juiz, o juiz não enxerga o advogado, está enxergando você. Por quê? Porque você deu uma procuração. E sabe, Jesus nos deu uma procuração no seu nome, Ele deu à igreja. É por isso que quando o diabo deve olhar para mim e para você, ele não deve ver a gente, ele deve ver Jesus na nossa vida. Agora, quem é que desfruta dessa autoridade? Quem é que desfruta desse nome? Os filhos. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era os seus, vamos ficar de pé. Mas os seus não o receberam. Mas a todos os quanto receberam, Ele deu o poder, Ele deu o direito, Ele deu a legalidade de ser filho de Deus. Diga, de ser filho de Deus. E sabe, irmão, ser filho de Deus é muita coisa. A gente desfruta de muita coisa por ser filho. E uma das coisas que a gente desfruta é a autoridade restituída às nossas vidas. Mas também um nome que é poderoso para fazer qualquer coisa. Aleluia. Um nome poderoso, irmãos, é o nome de Jesus. Aleluia. Você tem direito a usar, se você é filho, você tem direito a usar esse nome. A orar ao Pai no nome de Jesus, a Bíblia diz, Ele vai conceder. Agora, se você não é filho, você não pode usar esse nome. Porque lá em Atos capítulo 19, a Bíblia fala que Paulo, né, Deus por meio das mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. A ponto das pessoas pegarem os lenços de Paulo e levar, e os diabos serem expulsos em outros lugares. Aí teve 7 camaradas, filho de um rapaz judeu lá, chamado Cefas, que viu um endemoniado, aí disse, rapaz, vamos fazer isso que Paulo está fazendo também. E aí chegaram no endemoniado e diz, olha, nós queremos te expulsar, no nome do Jesus a quem Paulo prega.
Aí sabe o que o diabo disse? Ei, eu conheço Jesus. Rapaz, o diabo conhece Jesus. Tem muita gente, filho, que não conhece. Isso é uma vergonha. Mas ele disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Vocês não têm aliança, vocês não têm filiação, vocês não têm paternidade. Vem cá. E sabe o que aconteceu? Um camarada endemoniado meteu a pé em 7 camaradas e aí eles saíram ainda nu. Mas sabe, irmãos, o diabo reconhece alguém que é ungido. O diabo reconhece um filho de Deus. E quando você exerce a autoridade, não é você que corre, é ele que tem que correr. Aleluia, é ele que tem que correr, irmãos. Aleluia. Fique indignado, não tenha medo, não. Você pode chamar ele do nome que quiser. Mas sabe de algo, você tem um nome precioso, o nome de Jesus. E você tem autoridade. Agora, se você está aqui e quer desfrutar dessa autoridade, desfrutar desse nome, Pedro mesmo diz lá em Atos capítulo 4, no verso 12, ele diz, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então quando você diz um sim para Jesus, o que é que acontece? Você se torna filho de Deus e vai exercer a autoridade que Deus tem para você, como filho. E se você está aqui, né? Muitas vezes eu pensava assim, não vou para a igreja não, para que aceitar Jesus? Eu já sou filho. Ei, irmão, se não aceitar Jesus não é filho, é criatura, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, se essa criatura crer e for batizado, será salvo. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai exercer a mesma autoridade que os demais filhos têm. Amém? Então se você está aqui e nunca reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você entendeu que Jesus veio para nos reposicionar novamente à autoridade de filhos. Então se você está aqui e quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu quero orar por você. Como a gente viu lá em João no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebem a Jesus, Ele dá o direito, Ele dá a legalidade de ser filho. E a Bíblia diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Sabe, irmãos, há muita coisa nessa filiação que Deus oferece a nós. Então se você está aqui e entende que precisa dar esse passo na sua vida, dizendo um sim a Jesus, a Bíblia diz que com o teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, será salvo. Sabe, irmão, para daquele negócio, eu tenho que passar 6 meses na igreja para ver se Deus quer me salvar. Não, Deus quer te salvar hoje. Agora o diabo, ele sempre vai querer trazer engano. E qual é o engano? Você ainda não está pronto para receber Jesus. Se prepare um pouco mais, quando você estiver pronto, você recebe. Ei, se a gente conseguisse estar pronto sem Jesus, Jesus não precisava ter vindo. Mas Jesus justamente veio, porque Ele sabia que a gente não poderia fazer as coisas só. Então se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, aleluia, levante a sua mão que eu quero orar com você. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? E se você já tinha feito essa confissão de Jesus Cristo na sua vida, mas por algum motivo, eu não quero saber qual, você se afastou e quer voltar aos braços do Pai, não é voltar para a igreja, é voltar para Jesus, voltar para Deus. Também essa é a sua oportunidade nesse momento. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. A gente vai orar por você. Aleluia. E nós cremos, irmão, que a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Vamos exaltar um pouco a Jesus, amém? Vamos louvar um pouco. O inimigo tenta laços e embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma
adultério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus, glória a Deus. Cadê você que vai entregar a sua vida a Jesus? Sabe, irmãos, esse milagre que tanto você quer está uma confissão. Porque se a gente confessar a Jesus, isso é poderoso para nos livrar do inferno, quanto mais para mudar a tua vida, essa situação. Então, cadê você que vai abrir o seu coração para Jesus nessa noite, dizendo sim para Ele? Pastor, por que eu tenho que dizer sim? É igual um casamento. Você está lá, os noivos na frente do altar, diante de uma autoridade, e ele faz uma pergunta para ambos os cônjuges e diz: olha, para ambos os noivos, diz: você aceita fulano? Você aceita cicrano? Se não tiver um sim, não há casamento. Então a gente tem que dizer um sim. E sabe, irmão, quando a gente confessa a Jesus diante dos homens, o próprio Jesus vai nos confessar diante de Deus. Então cadê você que vai tomar essa decisão nessa noite? Aleluia. Não deixe o diabo te enganar, dizendo: não, na próxima eu vou, no próximo momento. Talvez não vá haver um próximo momento. Ele pode, né, pegar você, mas com Jesus fica diferente. Você vem para o time dos vencedores, como a gente explicou. Aleluia. Então, se você está aqui, levante apenas sua mão. Amém? Quero orar com você. Tem alguém aí na galeria? Aleluia. Aleluia. Pastor, por que vocês insistem? Porque a gente sabe da preciosidade que é ter Jesus na nossa vida, irmãos. A gente sabe o que Ele fez na nossa vida. Eu sei quem eu era antes e depois de Jesus. Eu não estou perfeito, mas eu estou andando naquilo que Ele alcançou para mim. Sabe, irmãos, a gente não tá, Deus não cobra, podemos dizer assim, uma perfeição, mas Ele cobra uma maturidade da nossa vida. E isso é possível com Jesus. E aí, posso encerrar? Aleluia. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: é você que quer ir lá na frente? E aí? Você vai deixar o diabo ganhar, irmãos? Se o diabo ganhar para você, você vai ganhar para quem, pelo amor de Deus? Vem fazer parte do time dos mais que vencedores. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém? Então, senta um pouco, temos alguns avisos para te dar. Se você quiser fazer isso no final, os nossos pastores vão estar aqui na frente do palco para te assistenciar, mas não sai daqui sem fazer essa confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você poder passar a exercer essa autoridade de filho que foi conquistado novamente por Jesus lá na cruz, amém? Então a gente tem algumas considerações finais, né? Temos aqui alguns livros que podem te ajudar nessa ministração de hoje à noite. A Autoridade do Crente, um livro maravilhoso, abençoou demais a minha vida. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra, um nome extraordinário, né? E você pode conhecer acerca desse nome aqui nesse livro. E tem esse aqui, best-seller, A Igreja Triunfante. Nós não somos uma igreja militante, nós não estamos militando contra o diabo, amém? E nós somos uma igreja derrotada, nós somos uma igreja vencedora, uma igreja triunfante. Então esse livro aqui, ele pode também te ajudar nisso aqui. Tem alguém que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta a tua mão bem alta assim, para que a gente possa ver, amém? Estou vendo aqui, lá atrás, lá em cima, aqui. Pronto, né? Esse casal aqui da nossa equipe preparou uma sala toda especial para receber você, visitante. É uma forma carinhosa que a gente tem de
acolher você nessa noite, de honrar a tua vinda nesse lugar. Lá você vai receber um lanche, vai receber um mimo da nossa igreja e você vai receber algumas informações também. Então, se você veio com alguém que é da igreja, né, essa pessoa pode também estar indo com você lá nessa sala. Te garanto que é bem rapidinho, antes da gente terminar os avisos aqui finais, né, você já vai estar liberado. Então, vai lá nessa sala e aproveita o que tem lá, desfruta e seja muito bem-vindo no nosso meio, amém? O Verbos e Pizzas e Burgers também está aqui ao meu lado. Você não precisa ir embora para casa com fome. Você pode também comer lá ou também levar para a sua casa, amém? Os nossos horários de cultos acontecem todas as quintas às 19, 20 e 30 em paralelo. Os cultos dos adolescentes e nos domingos às 10, 16, 18 e 20 horas. Então estamos dando uma sequência no dia de hoje, no domingo, né, nos cultos, acerca de algumas matérias do Rema. Então, passa lá, também temos o stand montado do Rema. Aproveita esses 30% de desconto, amém? Vamos estar no nosso aniversário da igreja do dia 5 a 8 de dezembro, lá no nosso terreno, comemorando o aniversário da igreja. E no dia 31/12, nós vamos fazer a maior festa cristã de Réveillon do Vale do São Francisco, o Vira Petrolina, amém? Então, vem estar junto conosco, né? Vamos virar a virada do ano lá no nosso terreno. Vai ser algo maravilhoso, não vai ser só para a igreja, mas é para toda Petrolina. Então, a gente fazia aqui na igreja, já não tinha mais espaço, e a gente vai abrir agora para toda a cidade. Então, já coloca na tua agenda, vai ser um tempo maravilhoso. Então, os nossos pastores vão estar aqui na frente do palco. Se você quer alguma oração, algum conselho, eles podem te dar. E se você está aqui doente com alguma enfermidade, os nossos ministros de cura vai estar aqui à minha esquerda, amém? Vamos ficar de pé, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite preciosa, onde os olhos do nosso entendimento foram abertos, Pai. Nós entendemos que o nosso maior inimigo não é o diabo, mas a falta do conhecimento, mas conhecimento chegou daquilo que nós somos, daquilo que podemos, daquilo que nós temos por meio de Jesus Cristo. E eu declaro, Pai, meus irmãos andando nessa verdade, em o nome de Jesus. E eu declaro, Pai, uma semana gloriosa, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor e até o próximo culto. Suave, leve.